Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui a resposta para essa pergunta: programar é para você? Eu posso não estar trazendo a resposta, mas eu vou te dar um norte, te direcionar para você entender se de fato você tem uma sintonia ali com a programação. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, Programador Tocantinense, e vamos lá. Então, você sabia que a demanda de novos talentos na área de tecnologia cresceu exponencialmente nos últimos 5 anos, em 797 mil, e a gente precisa suprir essa demanda. Aqui eu trouxe a média salarial do Brasil, para vocês estarem vendo, em outras profissões, sem ser na área de tecnologia, que é aproximadamente ali R$ 2.001. Claro que tem gente que recebe menos e uma galera que recebe mais, mas a grande maioria recebe menos que isso. E a remuneração média no setor de tecnologia da informação e da comunicação é em torno de R$ 5.028 por mês. Isso dá um valor de 2,5 vezes maior do que a média salarial do brasileiro. E a gente tem um outro dado aqui, que 53 mil profissionais são formados por ano na área de tecnologia da informação. Entretanto, a gente tem uma necessidade anual de 159 mil. Então, vai sobrar aqui da metade das vagas para serem ocupadas. Então, a gente precisa desses profissionais. E cadê eles, né? Tá, então vamos lá primeiro. O que que faz um programador de fato, né? Beleza, eu sei que o programador ganha isso e que tem uma demanda, mas o que que ele faz? Ele é um criador de soluções. O que que ele vai fazer? Ele vai traduzir as necessidades humanas em instruções de código em um programa. Por exemplo, eu preciso arrumar o guarda-roupa. Então, tem como fazer isso no código, sabe? Tem como eu dar essa série de instruções para o meu computador fazer isso. Claro que aí para o seu computador arrumar seu guarda-roupa já tem um trabalhinho a mais. Mas é só um exemplo que eu quis te trazer aqui. O programador ele é um detetive de bugs. O que que ele vai fazer? Boa parte do tempo dele ele vai gastar com investigação e correção de bugs, porque bugs acontecem, né? E o que que é bugs, né? Falando aqui, mas não expliquei. Bugs são falhas, alguns problemas que são encontrados num software, num sistema, de maneira inesperada, né? Você está usando o sistema e do nada dá um erro lá. E aí aquilo é um bug. Então, o programador ele está trabalhando para corrigir esses bugs. Quanto menos bugs, melhor no sistema. E além disso, ele é um arquiteto digital. Por quê? Porque ele vai planejar a estrutura dos sistemas, dos aplicativos, dos sites, antes de fazer de fato a sua codificação. Então ele vai ter um trabalho ali cognitivo para planejar toda a estrutura do seu sistema, como é que vai funcionar, se vai ter front-end, back-end, banco de dados, qual banco de dados vai usar, essas questões aí. Ele também vai trabalhar nisso. Claro que ele vai ter a ajuda dos arquitetos e dos engenheiros de software, mas ele também vai estar trabalhando ativamente nessa questão. Colaborador em equipe. Então, o programador, se você acha que o programador é aquele cara que fica dentro de uma salinha fechada, não fala com ninguém, você está muito enganado. O programador ele é um cara que vai trabalhar com muita gente, vai trabalhar com os designers para planejar ali um melhor sistema para entregar para o cliente. Ele vai trabalhar com gerentes de produto. Além disso, o programador ele vai conversar com outros programadores, porque eles estão ali juntos trabalhando na mesma solução ou em soluções distintas, mas eles estão trabalhando juntos. Então, de certa forma, eles têm que contribuir uns com os outros. Tá, trouxe aqui um tópico específico para solução de problemas, mas por quê? Então, programação é basicamente o processo de você pegar um algoritmo e escrever ele em uma determinada linguagem de programação, para que o computador possa entender e assim resolver um problema. Então é basicamente isso que é programação. Você vai resolver problemas do dia a dia, problemas repentinos que vêm acontecendo, que tem um padrão ali, alguma coisa desse sentido. E você vai escrever um algoritmo, que são uma sequência de passos lógicos para você resolver determinado problema. Então aqui eu trouxe um exemplo que é fritando um ovo.
Isso aqui que eu acabei de mostrar é um algoritmo, que são a sequência de passos lógicos para executar uma determinada ação, que no caso aqui a ação foi fritar um ovo. Então, claro que tem diversas formas de fritar um ovo. E isso também se reflete na programação. Tem diversas formas de resolver um problema, diversas formas de escrever os passos lógicos para resolver um problema. Aí aqui eu já trouxe um exemplo mais no código mesmo. Aqui eu trouxe em Python porque é uma linguagem mais simples, né, que tem uma curva de aprendizagem mais fácil. Trouxe mais para ilustrar para vocês como que esse algoritmo se reflete no código, né? Seria basicamente isso. Tá, vamos falar de comunicação, que também é uma outra parte essencial para um programador. Primeiro, ele vai ter que entender o que ele tem que fazer, né? O que precisa ser feito. E para isso ele vai ter que dialogar com os clientes, com seus gerentes, para poder entender o problema e pensar na solução, né? Da melhor maneira. Trabalho em equipe, como eu comentei anteriormente também. Ele vai precisar explicar seu código para outros desenvolvedores e também entender os códigos desses desenvolvedores, porque vocês estão trabalhando juntos ali. Então, às vezes, vocês vão ter uma rotatividade entre projetos. Tipo, agora eu estou fazendo uma tarefa em determinado projeto X, mas amanhã eu posso estar mexendo no projeto Y. E essa é a ideia do trabalho em equipe. E é muito importante para um programador. Tá. Aqui eu trouxe por último o ponto mais importante, que é pedir ajuda e ajudar. Cara, não tenha medo de fazer perguntas. Você vai estar ali, você vai ter muita coisa que você não sabe. Também tem as outras pessoas que também têm coisas que eles não sabem. E programação é assim. Você nunca vai saber tudo. É impossível você saber tudo, porque a tecnologia está sempre evoluindo. E pedir ajuda é essencial. Não tem como você ser um programador e ficar ali calado no seu canto sem pedir ajuda para ninguém. Esquece isso, não tem como. Você tem que pedir ajuda porque é assim que você vai crescer. E também, quando alguém te pedir ajuda e você souber, você também ajuda essa pessoa numa boa. Porque é assim que funciona a programação. Você vai aprendendo com o outro e o outro também vai aprendendo com você. E aí vocês vão compartilhando ali os conhecimentos. Tá, adaptabilidade. O que seria isso? Então, eu trouxe aqui até uma frase engraçada que a gente está construindo hoje o legado de amanhã. Legado seria um projeto que já é bem antigo, né, que ficou defasado e aí precisa ser atualizado. E aí essa é a ideia de hoje a gente vai construir uma solução que hoje ela é robusta, que funciona bem, que tem a tecnologia mais moderna e tal, mas amanhã ela pode ser o legado, pode ser uma aplicação que a gente vai ter que substituir porque ficou defasada, porque a tecnologia evoluiu e essa aplicação ficou para trás. Isso acontece demais na programação. E aí, a mentalidade que você precisa ter como programador é a seguinte: tem que sempre ser crítico, perguntar o que é essa nova ferramenta, como é que ela funciona. Você tem que ter vontade de aprender, porque novas ferramentas vão surgir sempre vai ter novas ferramentas. Um exemplo, tem muitas IAs por aí, tem o Gemini, tem o ChatGPT, tem o Grok, tem uma inúmera série de IAs. E aí você tem que sempre se manter atualizado e entender, né, o que é essa nova ferramenta, como é que ela funciona, para que ela é melhor, para que ela já tem mais dificuldade. Você também tem que ter a mentalidade de, eu não sei isso aqui ainda, mas eu vou aprender, porque eu sempre vou ter a capacidade de aprender. Então, se eu não sei, paciência, você vai estudar, vai se qualificar e você vai aprender. E outra questão, a grande parte do aprendizado de programação, ele não vai acontecer na faculdade, ele vai acontecer fora dela. Quando você vai sentar na frente do seu computador, vai ler artigos, vai ler blogs, vai fazer cursos e principalmente colocar em prática. Porque você só vai ser um bom programador se você pegar o que você estudou e colocar em prática. Faz projeto, faz desafios, coloca no GitHub. O GitHub, introduzindo aqui rapidinho, é um repositório online de programadores, onde é meio que uma rede social dos programadores, onde vocês vão colocar os seus códigos que vocês desenvolveram. Então, eu tenho o meu aqui, eu vou deixar até o link na descrição para vocês. Então, sempre que você desenvolver alguma coisa, coloca lá, cara, porque isso lá também te dá visibilidade. Então, faz,
bastante código. Coloque em prática, porque você só vai aprender fazendo. E aqui a dúvida que todo mundo tem. Para ser um bom programador, tem que ser bom em matemática? E a resposta é não, na maioria das vezes. Por quê? O que você vai realmente precisar saber e o que você precisa ter um conhecimento maior em matemática para poder utilizar. Então, o que você realmente precisa saber é que você tem que entender conceitos como se, então, enquanto, para cada. E o que seria isso? O se, para você poder elaborar uma lógica, por exemplo. Se verdadeiro, então eu vou fazer o quê? Entendeu? Essa é a ideia do se, então. Daí tem o enquanto, que enquanto determinado valor for diferente de zero, eu vou fazer determinado algoritmo. Esse é o enquanto. Enquanto um valor for verdadeiro, enquanto o valor for falso, essa é a ideia. E aí o para cada, que seria o for, né, na programação. Para cada, então, para cada produto, na minha lista de produtos, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular aqui o desconto que foi aplicado, eu vou fazer uma série de coisas, entendeu? Então, é basicamente esses conceitos que você tem que entender de lógica mesmo, não precisa nada de matemática, para você começar a ser um programador. E outro conceito que vai ser suficiente para 95% das vagas é você simplesmente saber somar, subtrair, multiplicar e dividir. Agora, quando que a matemática avançada é necessária? Então, quando você vai desenvolver jogos, você vai precisar de física, de geometria. Quando você vai usar inteligência artificial e ciência de dados, você vai ter que ter uma base boa de estatística e álgebra linear. E quando você vai mexer com computação gráfica e análise financeira. Para você ser um programador, na maioria das vezes você não precisa desses conhecimentos. Mas se você quer se aprofundar nessas áreas que eu mencionei aqui, você vai ter que ter uma base boa, claro, porque aqui já é uma outra vertente de estudo, então você vai ter que ter uma outra visão sobre isso. E aqui a gente chega ao final desse vídeo. Então, se eu te ajudei de alguma forma, se esse vídeo foi bom para você, se inscreve aí no canal, deixa um like, você vai estar ajudando aqui a gente, vai estar contribuindo comigo, compartilha com seus amigos, né? E se você tem alguma dúvida, sugestão ou crítica, pode colocar um comentário aqui e eu vou estar respondendo, tá bom? Muito obrigado, se inscreve aí, valeu!